Nessa aula vamos conversar sobre o auxílio reclusão. Primeira pergunta é: quem tem direito? Os dependentes. Auxílio reclusão é benefício destinado a dependentes, mas dependentes dos segurados de baixa renda. Tá? Então tem esse condicionante. A baixa renda em valores de hoje, esse valor está valendo o ano de 2013 todo, é de R$ 971,78. Conclusão: se um segurado tem como último salário R$ 971,79, o seu dependente, caso ele seja preso, o segurado, não terá direito a auxílio reclusão. Então, os dependentes eles têm direito e são os mesmos beneficiários da pensão por morte, divididos, portanto, em 3 classes, classe 1, 2 e 3. Na classe 1, encontramos cônjuge, companheiro, companheira, filhos, né, até 21 anos, desde que não emancipados, e salvo se inválidos, que aí não tem limite de idade, ou se forem filhos deficientes intelectualmente ou mentalmente, que sejam declarados como relativo ou absolutamente incapazes pela justiça, também não tem limite de idade para eles receberem o auxílio reclusão. Além de cônjuge, companheiro, companheira, filhos, temos na classe 1 os equiparados a filhos, que são o enteado e o tutelado. Lembrando que dessa classe 1, apenas os equiparados a filho têm que provar a dependência econômica, porque para os demais, essa dependência econômica ela é presumida, ok? Na classe 2 temos pais, né, que tem que provar a dependência econômica. Na classe 3 temos, né, os irmãos até 21 anos, irmãos não emancipados até 21 anos, salvo se inválidos, que aí não tem limite de idade, e também quando temos, né, irmãos com deficiência mental ou intelectual declarados absoluta ou relativamente incapazes pela justiça, esses irmãos serão dependentes sem limite de idade. Agora, lembrando sempre que classe 2, classe 3, dependente dessas classes, e também os equiparados a filhos, têm que provar a dependência econômica, apresentando um conjunto de 3 provas dessa dependência econômica. Vamos lá. Qual é o risco social, qual é o fato gerador, qual é a contingência social que garante, né, o direito a esse benefício? É a reclusão do segurado de baixa renda. E o que me interessa como baixa renda é sempre o último salário de contribuição do indivíduo antes dele ser preso, tá? E se ele estava sem trabalhar e ainda mantendo a qualidade de segurado, a família vai ter o auxílio reclusão, desde que o último salário de contribuição que ele, né, tinha antes de estar desempregado, estar sem trabalhar, estivesse no limite da baixa renda. Agora, ele tem que estar preso, né, em regime fechado ou semi-aberto, para que o seu dependente esteja recebendo o auxílio reclusão. Tem carência para o auxílio reclusão? Não. Da mesma forma que aconteceu lá com a pensão, a carência aqui é dispensada. O início do pagamento acompanha a pensão. Se o requerimento do benefício de auxílio reclusão for feito até o 30º dia da reclusão, recebe desde a data da reclusão. Se o requerimento do auxílio reclusão for feito a partir do 31º dia, recebe a partir da data da entrada do requerimento, da famosa DER, né? Data de entrada do requerimento. Vamos lá. E o cálculo? Usa salário de benefício? Não, pelo menos diretamente não. Usa fator? Também não. Então, como é que a gente calcula a renda de um auxílio reclusão? Se houver a reclusão de um segurado ou segurada aposentado, não tem auxílio reclusão. Botei valor é 0 porque se tem a renda da aposentadoria sendo paga pela Previdência, quando o indivíduo é preso, ele não deixa de receber a aposentadoria. Consequência, essa família vai ter que se manter com a aposentadoria porque a Previdência não vai pagar para o dependente também o auxílio reclusão. Agora, se houver a reclusão de um segurado ou segurada não aposentado,
que não esteja recebendo auxílio-doença e que não esteja recebendo remuneração lá de fora da empresa. Nesse caso, a família vai ter direito a auxílio-reclusão. E esse auxílio-reclusão vai ser 100% do valor da aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito na data da reclusão. Então, a gente faz de conta que calcula para o segurado uma aposentadoria por invalidez na data em que ele foi preso. Daí, o que acontece? Esse valor, tá, vai ser o valor do auxílio-reclusão pago ao dependente ou aos dependentes. Outra coisa que eu quero lembrar, antes da gente começar aqui a examinar a Lei 8.213, é que o auxílio-reclusão, ele tanto pode ser suspenso, quanto ele pode cessar. O auxílio-reclusão é suspenso quando o indivíduo foge da prisão, a família para de receber o auxílio-reclusão. Se ele é recapturado, ainda mantendo a qualidade de segurado, é reestabelecido o pagamento do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão cessa quando o segurado é colocado em liberdade, ainda que em liberdade condicional, quando o segurado passa para regime aberto, tá? Cumprir pena em regime aberto, a família não vai mais receber o auxílio-reclusão. No caso de óbito do segurado, esse auxílio-reclusão é convertido em pensão por morte, porque afinal são os mesmos dependentes que têm direito ao auxílio-reclusão que vão receber a pensão, certo? Então, lembrar de todos esses detalhes. O segurado, ele pode trabalhar na prisão, ele pode ter uma remuneração, que a família não perde o auxílio-reclusão. O que o segurado não pode é manter uma remuneração de fora da prisão, aí não, tá? Mas ele pode trabalhar que não vai haver a cessação do auxílio-reclusão para os seus dependentes. Um outro dado importante é que cessa a cota do auxílio-reclusão quando o dependente completa 21 anos, né, no caso de filho ou irmão que esteja na condição de dependente. Se for menor de 21 anos, mas se emancipa, também deixa de receber a pensão. A pensão, o auxílio-reclusão, tá? Se é um indivíduo que ele recebe auxílio-reclusão com mais de 21 anos, é um filho ou um irmão, e ele recebe auxílio-reclusão com mais de 21 anos porque é inválido, a cessação da invalidez vai provocar a cessação do pagamento do auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão ele também é dividido em partes iguais entre os dependentes, sempre no mesmo grupo, não pode passar para outro, não é? Tá? Se houver dependente preferencial, exclui do direito ao auxílio-reclusão os do grupo 1, 2 e 3. Então, a mesma regra que a gente aplica na pensão, a gente aplica aqui no auxílio-reclusão. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Por isso que de vez em quando eu troco, falo em vez de pensão, né, auxílio-reclusão ou vice-versa. Porque as regras são muito próximas, os dependentes são os mesmos. A grande diferença é que no caso do auxílio-reclusão, só posso ter a concessão desse benefício se eu estiver lidando com um segurado de baixa renda. O último salário tem que ser a baixa renda. E, obviamente, o fato gerador de um e de outro é diferente. Vamos ver o que a Lei 8.213 nos diz sobre o auxílio-reclusão. Diz que ele será devido, tá vendo? Nas mesmas condições da pensão por morte. Então, auxílio-reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão. Então, é benefício de dependente do segurado recolhido à prisão que não receber remuneração da empresa, ele não pode receber remuneração da empresa, o segurado, não pode estar em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de um benefício que já não é mais concedido, que é o abono de permanência em serviço. Então, quando o segurado é recolhido à prisão, tá, e ele não recebe remuneração de fora da empresa, ele não é um aposentado, ele não recebe auxílio-doença, ele não recebe esse benefício antigo que se chama abono de permanência em serviço, então a família dele vai receber o auxílio-reclusão, os dependentes, não é? Desde que o último salário dele seja baixa renda. O requerimento do auxílio-reclusão deve ser instruído com uma certidão que vai comprovar o efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatório, tá, para a manutenção do benefício, a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Então,
Quando o indivíduo é preso, a família leva uma certidão, tá? Vai lá no tribunal, pega essa certidão e leva lá para o INSS para demonstrar que ele está preso e qual é a pena, né? Se é regime fechado, se é regime semiaberto. E depois de 3 em 3 meses, a família apresenta junto ao INSS um atestado, é o que ele diz aqui, uma declaração de que ele continua na condição de presidiário. Então, só isso, ó, veja só como é curtinho. A Lei 8.213, ela só tem o artigo 80 tratando do auxílio reclusão. Vamos ver o que o regulamento nos traz. No artigo 116, diz que o auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão que não receber, tá? Então, o segurado foi recolhido à prisão, ele não vai receber remuneração da empresa, não pode estar em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço, desde que o seu último salário de contribuição seja inferior ou igual a R$ 360. Não, nós já vimos que hoje está em R$ 971 essa baixa renda. E por que a lei não falou? O artigo 80 que fala do auxílio reclusão na Lei 8.213 nem fala aí da baixa renda, né? Por quê? Porque, na verdade, quem determinou que esse condicionante deva ser obedecido foi a emenda 20 de 98, então está lá na Constituição Federal, tá? No artigo 201, que é garantido auxílio reclusão para os dependentes do segurado de baixa renda. Essa redação foi dada pela emenda 20. E a lei ficou quieta, a lei não foi alterada, apenas o regulamento, que é de 99, posterior à emenda 20, né, seguiu as determinações constitucionais e colocou aqui a baixa renda da época. Essa baixa renda, em 2013, já está no patamar de R$ 971. Tá? 971 quebradinho. Vocês voltam lá depois do slide para ver que eu nunca lembro do quebrado da baixa renda e nem você precisa saber para a prova o valor exato, que você precisa saber que existe esse patamar de baixa renda. É devido ao auxílio reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário de contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado. Então, temos um segurado que está desempregado, ainda mantendo a qualidade de segurado e ele é preso, tá? Acontecendo isso, a família vai ter direito ao auxílio reclusão, porque durante o período de manutenção da qualidade de segurado, também chamado de período de graça, são, né, assegurados todos os direitos inerentes à condição de segurado e vão ser assegurados os direitos aos dependentes, tá bem? Agora, lembrar também que quando uma pessoa está desempregada, se o último salário dela, antes dela ficar desempregada, era de R$5.000, aí não tem remédio. Essa família não vai ter direito a auxílio reclusão. Por que não? Porque eu tenho que olhar para o último salário do indivíduo enquanto ele ainda estava trabalhando, enquanto ele ainda estava contribuindo. Tá? Eu só vou conceder, mesmo ele mantendo a qualidade segurada, eu só vou conceder o auxílio reclusão ao dependente se o último salário dele, enquanto ele trabalhava, ainda era de baixa renda. Vamos lá. O pedido de auxílio reclusão deve ser instruído com uma certidão do efetivo recolhimento do segurado à prisão, firmada pela autoridade competente. Aplicam-se ao auxílio reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessário, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão ou detenção do segurado, a pré-existência da dependência econômica. Então, aqueles, né, dependentes que precisam comprovar a dependência econômica relativamente ao segurado, tais como equiparados a filhos, pais e irmãos, né? Esses dependentes, quando eles se habilitam, né, habilitando-se após a reclusão ou detenção, têm que comprovar que eles dependiam daquele segurado antes de ele ser preso. A data de início do benefício será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido até 30 dias depois da prisão, ou na data do requerimento, se posterior. Então, se a família, os dependentes,
requerem o auxílio reclusão no prazo de até 30 dias da reclusão, eu faço o cálculo, tá, do benefício, né? Primeiramente se calcula uma aposentadoria por invalidez para depois chegar no auxílio reclusão. Eu faço esse cálculo para a data da reclusão. Mas se o requerimento for feito após 30 dias da reclusão, o cálculo do auxílio reclusão vai ser feito para a data do requerimento. E, obviamente, o pagamento só vai ser feito a partir da data de entrada do requerimento. O auxílio reclusão é devido apenas durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, ele está exercendo atividade remunerada, e que contribui na condição de segurado de que trata a linha O do inciso 5 do artigo 9º ou do inciso 9º do parágrafo 1º do artigo 11. Hoje, gente, isso aqui tudo, você tem que ter um cuidado danado, é que ele tem que contribuir como facultativo, e aqui a redação está antiga, tá? Então aqui, antes a gente ler de novo inteiro e pegar a lógica do parágrafo, só lembrar que essa referência aqui está desatualizada porque vai nos dizer que o preso ele pode ser ou contribuinte individual ou facultativo. Hoje, preso em regime fechado ou semiaberto, trabalhando ou não, recebendo remuneração ou não, seja de atividade por conta própria, remuneração, seja por conta de convênio do presídio, enfim, ele vai ser segurado facultativo caso queira. Não há mais a previsão de que o preso em regime fechado ou semiaberto, trabalhando de forma remunerada na prisão, seja um contribuinte individual. Então, o que ele vai dizer aqui é que exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tá? Que contribua facultativamente, não acarreta perda do direito ao recebimento de auxílio reclusão pelos seus dependentes. Então, o fato do preso ter remuneração na prisão, o fato dele contribuir facultativamente, nada disso provoca a perda do direito da família a receber o auxílio reclusão. A remuneração que não pode existir é a remuneração de fora da prisão. Quando ele é preso, se ele manter alguma forma de remuneração de fora da prisão, a família não vai ter o auxílio reclusão. Mas ele trabalhar dentro da prisão não cria obstáculo para a família receber o benefício. O auxílio reclusão ele vai ser mantido enquanto o segurado permanecer detento ou recluso. E aqui aparece, ó, detenção ou reclusão. O beneficiário ele deve apresentar trimestralmente um atestado. Então, o dependente, 3 em 3 meses, leva um atestado que demonstre que o segurado continua detido ou recluso, atestado esse firmado pela autoridade competente. No caso de fuga, o benefício ele é suspenso. Então, fugiu, suspende o benefício. E se houver recaptura do segurado, será reestabelecido o auxílio reclusão dos dependentes a contar da data em que a recaptura ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado quando ele for recapturado. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, o mesmo será considerado para a verificação da perda ou não da qualidade de segurado. Então, vamos dizer que o indivíduo, quando ele foge, tá? Quando foi preso, ele recém tinha ficado desempregado e ele tinha 24 meses de período de graça ou de manutenção da qualidade, né? Então, ele tinha, 24 meses de período de graça, aí ele fica preso durante 2 anos. 2 anos ele está preso, tá? E ele não gasta esse período de graça. Bem aqui ocorre a fuga. Se ele fugir, tá? E essa fuga durar 25 meses foragido, até a recaptura que aconteça aqui, durante a fuga, ele perde a qualidade de segurado, tá? Então, assim, o que acontece nessa historinha? Quando ele é preso, a família, sendo um segurado de baixa renda, a família vai receber auxílio reclusão. Enquanto ele está preso, nesses 2 anos, a família está recebendo o auxílio reclusão.
Ele fugindo suspende o pagamento do auxílio reclusão. Se ele é recapturado no período, tá, ainda desses 24 meses que ele tem de manutenção, no chamado período de graça, que quando ele foge, esse período aqui dispara a contagem dele, tá? Se ele é preso ainda mantendo a qualidade de segurado, na recaptura, né, na recaptura dele, ele vai, ainda está como segurado, a família recebe o auxílio reclusão. Mas se na recaptura, como acontece aqui, ele fugiu 25 meses, isso aqui determina a perda da qualidade de segurado. Quando ele é recapturado, não tem jeito, a família não vai poder ter mais o auxílio reclusão. Só que daí ele pode provar que nesses 25 meses ele exerceu atividade remunerada, ele contribuiu para a Previdência. Se isso for verificado, de modo que ele não ficou os 25 meses sem trabalhar, vamos dizer que dos 25 meses ele só ficou 18 meses, como ele ainda tinha aqueles 24 meses de manutenção, se ele só ficou sem a atividade 18 meses, significa que ele aí, né, trabalhando, consegue evitar a perda da qualidade de segurado, tá? Falecendo o segurado, detido ou recluso, o auxílio reclusão que estiver sendo pago será automaticamente convertido em pensão por morte. Não havendo concessão de auxílio reclusão, tá? Porque o salário de contribuição era superior à baixa renda, vai ser devida a pensão por morte aos dependentes se o óbito do segurado tiver ocorrido dentro do período de manutenção da qualidade de segurado. É vedada a concessão do auxílio reclusão após a soltura do segurado. Então, o dependente não requereu, depois vai, né, atrás do auxílio reclusão, só que o segurado já está solto, não adianta que não vai receber auxílio reclusão esse dependente. Vamos dar uma olhadinha na Instrução Normativa número 45, de 2010. O auxílio reclusão é devido nas mesmas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, não está em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou em abono de permanência, né, em serviço. E aqui, lembrar que mesmas condições significa que não tem carência, significa que se requerer até 30 dias da prisão retroage, se requerer a partir do 31º dia, tá, você vai ter o pagamento dali para frente. Significa dizer que se é um dependente menor de 16 anos, ele pode requerer depois de 30 dias e retroagir o pagamento desse auxílio reclusão desde a data da, né, reclusão. Então, mais de 30 dias, passaram-se 2 anos quando o filho de 12 anos de idade requer o auxílio reclusão. Ele vai receber retroativamente. Obviamente que aí não pode o pai estar em liberdade, ou a mãe estar em liberdade. Ainda continua preso, o filho tem direito a receber, recebe retroativamente a data da prisão. Os dependentes do segurado detido, olha aqui, em prisão provisória, terão direito ao benefício desde que comprove o efetivo recolhimento do segurado por meio de documento expedido pela autoridade responsável. Equipara-se a condição de recolhido à prisão à situação daquele que, maior de 16 e menor de 18 anos, se encontre internado em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do Juizado da Infância e da Juventude, ok? Vamos lá. A data de início do benefício de auxílio reclusão será fixada na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 30 dias depois desta, ou na data do requerimento, se, né, o requerimento for posterior aos 30 dias contados da reclusão. Considera-se pena privativa de liberdade para dar direito ao auxílio reclusão, para fim de reconhecimento do direito ao benefício, aquela cumprida em regime fechado ou semi-aberto. E a instrução nos diz que regime fechado é aquele sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. E o regime semi-aberto é aquele sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.
Não cabe concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado, então não cabe a concessão aos dependentes do segurado que esteja em livramento condicional ou que cumpram pena em regime aberto, entendendo-se regime aberto como aquele cuja execução de pena seja em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, quem está em regime aberto, tá, o segurado em regime aberto não dá direito ao dependente de receber auxílio reclusão. A privação da liberdade será comprovada por documento emitido pela autoridade competente, uma certidão que comprova o recolhimento segurado à prisão e o regime. Tá? Então, comprova o recolhimento segurado e o regime de reclusão. Para o maior de 16 e menor de 18 anos, vai-se exigir a certidão do despacho de internação e o documento atestando seu efetivo recolhimento a órgão subordinado ao juiz da infância e da juventude. A comprovação de que o segurado privado de liberdade não recebe remuneração será feita por declaração da empresa a qual o segurado estiver vinculado. O exercício de atividade remunerada pelo segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, que contribui na condição de facultativo, não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão pelos seus dependentes. O segurado recluso, ele não tem direito aos benefícios de auxílio-doença e à aposentadoria durante a percepção pelos dependentes do auxílio reclusão, ainda que nessa condição contribua como facultativo, permitida a opção, desde que manifestada também pelos dependentes pelo benefício mais vantajoso. Então, o segurado está preso, contribui como facultativo e a família dele recebe o auxílio reclusão, tá? Se esse segurado conquista o direito a se aposentar, não será possível pagar a aposentadoria e o auxílio reclusão, mas é assegurada a opção, tá? Certo? Desde que os dependentes também se manifestem, não é? Desde que manifestada também pelos dependentes a opção pelo benefício mais vantajoso. Então, a família recebe auxílio reclusão, o segurado tem direito a se aposentar. Se a família concordar, isso vai constar do processo de concessão da aposentadoria, né, para o segurado, vai constar do processo lá do auxílio reclusão, para determinar a cessação do auxílio reclusão, vai ter uma opção expressa dos dependentes pelo benefício mais vantajoso. Então, os dependentes podem entender que deva cessar o auxílio reclusão para que seja feita a concessão da aposentadoria para o segurado. A mesma coisa se tratasse de um auxílio doença. O auxílio doença só é concedido a um segurado que contribua como segurado facultativo se a família optar por deixar de receber o auxílio reclusão para ele poder receber esse outro benefício. A opção pelo benefício mais vantajoso deve ser manifestada por declaração escrita tanto do segurado quanto dos respectivos dependentes. E essa declaração escrita vai ser juntada ao processo de concessão, tá? Inclusive no auxílio reclusão, para que fique ali formalizado que a família abriu mão do auxílio reclusão para que o segurado recebesse a aposentadoria ou auxílio doença, ou que a família, né, quis manter o auxílio reclusão e por isso não se pagou o outro benefício ao segurado. Quando o efetivo recolhimento à prisão tiver ocorrido a partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação da Emenda Constitucional número 20, o benefício de auxílio reclusão será devido desde que o último salário de contribuição do segurado, tomado no seu valor mensal, seja igual ou inferior à baixa renda. Aqui ele ainda referencia o valor de R$ 360, atualizado por portaria ministerial todos os anos. É devido ao auxílio reclusão, ainda que o resultado, tá, da renda mensal inicial do benefício seja superior à baixa renda. Essa baixa renda é condicionante, né? O último salário se a baixa renda é condicionante para se conceder o auxílio reclusão. Mas isso não quer dizer
que o auxílio reclusão tenha que ser de valor até a baixa renda. O auxílio reclusão é calculado com base no cálculo de uma aposentadoria por invalidez. Se o resultado da aposentadoria por invalidez der maior que a baixa renda, deu R$2.000, não tem problema. Eu calculo a aposentadoria por invalidez fazendo a média dos 80% maiores salários. Então, se der R$2.000 a aposentadoria por invalidez, 100% vai ser o valor do auxílio reclusão. Então, quer dizer que o valor do auxílio reclusão pode ser superior à baixa renda? Com certeza. Essa baixa renda não é teto para auxílio reclusão. A baixa renda ela é a condição para a concessão do auxílio reclusão. Mas um segurado que tem como último salário o valor da baixa renda, R$900, por exemplo, pode ter recebido no passado valores bem mais altos. E esses valores bem mais altos serão considerados para o cálculo da aposentadoria por invalidez e, em seguida, do auxílio reclusão. Quando não houver salário de contribuição na data do efetivo recolhimento à prisão, será devido o auxílio reclusão desde que não tenha havido perda da qualidade de segurado. O indivíduo estava desempregado, mas ainda mantendo a qualidade de segurado, aí a família vai ter direito ao auxílio reclusão. E desde que o último salário de contribuição tomado em seu valor mensal, na data da cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho, seja igual ou inferior à baixa renda. Então, para fim no disposto no inciso 2, o último salário será examinado, vai-se utilizar a portaria ministerial com o valor da baixa renda daquela época. Tá? Então, a portaria ministerial a ser utilizada será vigente na data da cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho. Então, se ele ficou desempregado, tá? No ano de 2011, tá? Em 2011 ele entra na manutenção e é preso, lá em 2011 eu tenho que ver qual era o valor da baixa renda, conforme a portaria em vigor na época, para saber se o último salário dele era ou não um valor até aquele patamar. Então, o disposto nesse inciso 2 aplica-se aos benefícios requeridos a partir de 11 de outubro de 2001, data da instrução normativa número 57. Então, essa história do inciso 2 aqui, de que eu olhe para o último salário do segurado antes dele parar de trabalhar ou parar de contribuir, se fosse o caso de um facultativo, aplica-se para benefícios requeridos a partir de 11 de outubro de 2001. Antes eu não olhava para o último salário, bastava a pessoa não ter renda, que já teria direito ao auxílio, o dependente já teria direito ao auxílio reclusão. Se a data da prisão recair até 15 de dezembro de 98, véspera da vigência da emenda número 20, emenda constitucional número 20, vai se aplicar a legislação vigente à época. Ou seja, na época, antes da emenda 20, não se tinha como condicionante para a concessão do auxílio reclusão a baixa renda. Sendo segurado da Previdência, não importava aquela época a renda, o segurado foi preso, o dependente tem direito ao auxílio reclusão. Esse limite da baixa renda é criado pela emenda 20, de 16 de dezembro de 98. O segurado que recebe por comissão, sem remuneração fixa, terá considerado como salário de contribuição mensal o valor auferido no mês do efetivo recolhimento à prisão. Por força da decisão, na ação civil pública do ano 2000 aqui, vocês estão vendo ela aqui, a 9347, fica garantido o direito ao auxílio reclusão ao companheiro ou companheira do mesmo sexo, para óbitos ocorridos a partir de 5 de abril de 91, desde que atendidas todas as condições exigidas para o reconhecimento do direito a esse benefício, observando-se o disposto no artigo 318. Então, aqui, óbitos acontecidos a partir de 5 de abril, companheiro ou companheira homossexual vai ter direito ao auxílio reclusão, mas cuidar que tem direito a partir da data da entrada do requerimento. O filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio reclusão a partir da data do seu nascimento. Se a realização do casamento ocorrer durante o recolhimento do segurado à prisão, o auxílio reclusão não será devido,
considerando a dependência superveniente ao fato gerador. Então, o fato gerador do direito é a reclusão. Se o segurado que está preso casa com alguém após a reclusão, o cônjuge, né, que se tornou cônjuge após o fato gerador da concessão do benefício, não terá direito ao auxílio reclusão. A pessoa cuja designação como dependente do segurado foi feita até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, faz jus, né, ao auxílio reclusão se o recolhimento à prisão tiver ocorrido até aquela data, desde que atendidas as condições exigidas. Naquela época, a pessoa designada podia ser dependente. Se a reclusão também aconteceu até 28 de abril de 95, eventual pessoa que tivesse designada para a condição de dependente recebe o auxílio reclusão. Se a reclusão aconteceu depois da Lei 9.032 publicada, não adianta, porque nem a pessoa designada é dependente, nem essa reclusão vai dar direito ao auxílio reclusão para a pessoa designada. Fica mantido o direito à percepção do auxílio reclusão ao menor sob guarda, desde que a prisão, então menor sob guarda, desde que a prisão tenha ocorrido até 13 de outubro de 96, véspera da vigência da MP 1523, que depois virou a Lei 9.528, desde que atendidos todos os requisitos da legislação em vigor à época. A habilitação posterior de outro possível dependente que importe na exclusão ou inclusão de dependentes somente produzirá efeito a contar da data da habilitação, né? Às vezes dependentes não se habilitam todos ao mesmo tempo. Se habilitarem primeiro, passam a receber o benefício, quem se habilitar depois vai entrar no rateio dali para frente, tá? Não será devida a concessão de auxílio reclusão quando o recolhimento à prisão ocorrer após a perda da qualidade de segurado. Se mediante auxílio doença requerido de ofício ficar constatado por parecer médico pericial que a incapacidade ocorreu dentro do período de graça, caberá a concessão de auxílio reclusão aos dependentes do segurado, mesmo que o recolhimento à prisão tenha ocorrido após a perda da qualidade segurada. Então, durante o período de graça, a pessoa adoeceu, tá? Ficou muito doente, não requereu o benefício de auxílio-doença e ela é presa. Tá? Quando ela é presa, faz algum tipo de exame médico e aí, né, a perícia do INSS verifica que se trata de uma doença iniciada no período de graça e que aquele indivíduo teria direito ao auxílio-doença, mas não requereu. A família, nesse caso, vai ter direito ao auxílio reclusão, mesmo que a reclusão aconteça após a perda da qualidade segurado. Tá? Então, será efetuada a priori a concessão do auxílio-doença e após a cessação se inicia o auxílio reclusão. As parcelas individuais do auxílio reclusão se extinguem pela ocorrência da perda da qualidade dependente, do mesmo jeito que nós vimos para a pensão por morte. O auxílio reclusão cessa com a extinção da última cota individual, se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber a aposentadoria, pelo óbito do segurado ou beneficiário, na data da soltura, pela ocorrência de uma das causas previstas no inciso 3 do artigo 26, no caso de filho ou equiparado, ou irmão de ambos os sexos, completou 21 anos, se emancipou. Em se tratando de dependente inválido, a cessação da invalidez, que provocava a continuidade da condição de dependente, cessou a invalidez, cessa a condição de dependente. Pela adoção para filho adotado, que receba auxílio reclusão dos pais biológicos, exceto quando o cônjuge ou companheiro de um dos pais adota, né, o filho do outro, tá? Os pagamentos do auxílio reclusão são cessados no caso de fuga, se o segurado passar a receber auxílio-doença, tá? Aqui é suspensão. Se o dependente deixar de apresentar o atestado trimestral firmado pela autoridade competente, quando o segurado deixar a prisão por livramento condicional para cumprir pena em regime aberto ou em prisão albergue, né? Havendo recaptura ou retorno ao regime fechado ou semiaberto, o benefício é reestabelecido a contar da data do evento, desde que mantida a qualidade segurada. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão albergue, isso será considerado para verificar se ainda se mantém a qualidade de segurado, tá? E aqui nós encerramos essa nossa aula sobre o auxílio reclusão. Até a próxima aula.